Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início aqui agora à nossa aula sobre o sistema urinário, tá joia? Nós vamos ver agora quais são as funções do sistema urinário. Vamos estudar também as estruturas do sistema urinário e dar uma ênfase especial aos néfrons, que são a unidade filtradora desse sistema urinário, tá joia? Então, o que acontece? Nós vamos estar decifrando aqui agora as questões anatômicas desse sistema urinário, o posicionamento dos rins dentro desse corpo humano, e nós vamos estar colocando para vocês aqui agora, vou estar dividindo com vocês aqui a tela para a gente ver os slides do sistema urinário, que já consta lá no aluno online para vocês, tá joia? Então eu quero que vocês acompanhem comigo esse sistema urinário, para que nós entendamos como funciona esse sistema. Então, nós temos aqui como fazendo composição desse sistema, olha só, o conceito do sistema urinário. É um conjunto de órgãos responsável pela filtração do sangue, produzindo urina e controlando o equilíbrio hídrico do corpo. E ele se constitui das seguintes peças anatômicas: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, recapitulando: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Essa é a constituição de peças desse sistema. E aqui eu tenho pareado para vocês aqui o sistema feminino e o sistema masculino, os dois urinários, tá joia? Então a gente vai entender aqui que nós não podemos deixar de entender que a uretra, no sistema urinário masculino, ela funciona assim como ela funciona no sistema reprodutor masculino. Na mulher é diferente. Anatomicamente, ela é menor e a uretra feminina faz parte somente do sistema urinário, diferente do homem. E aí nós temos uma diferença aqui de tamanho também. Uma uretra menor e no homem uma uretra bem maior. Então nós temos aqui o corpo. Aqui nós temos ela na feminina e aqui nós temos ela no masculino. Olha aqui, se você percorrer aqui, você vai ver que nós temos uma uretra bem maior no sistema urinário. E aí nós vamos prestar atenção aqui agora, que ela vai tomar o caminho no homem e ela vai participar de 2 sistemas: o sistema reprodutor e o sistema urinário. Já na mulher, nós temos a uretra somente no sistema urinário. Olha aqui a bexiga, e aqui nós temos vendo o canal da uretra pequenininho aqui, mais curto do que no homem. Daí a explicação de por que mais infecção urinária nas mulheres do que nos homens. E aí nós temos um breve conceito aqui. Este aparelho pode ser dividido em órgãos secretores, que produzem a urina, e órgãos excretores, que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo. Os órgãos urinários compreendem 2 rins, que produzem a urina, os ureteres, os ductos, que transportam a urina para a bexiga, onde fica retida por algum tempo, e a uretra, através do qual é expelida do corpo. Então nós temos mais uma vez aqui, eu trazendo para vocês questões anatômicas. E aí nós temos um conceito aqui para o próprio rim. O rim é um órgão responsável pela filtração do sangue e pela produção de urina. Situado na região dorsal do corpo, atrás do peritônio e anterior aos músculos lombares. Aqui na região das costas nós temos os músculos lombares. Anterior a ele, nós temos os rins. E nós temos o quê? Atrás do peritônio, que é essa cavidade, essa parte nossa do nosso corpo, que você já estudaram na anatomia geral, atrás do peritônio e anterior aos músculos. Então ele fica entre o peritônio e os músculos lombares. E aqui nós temos um desenho de um rim. Aqui nós temos ele, aqui nós temos um ureter, e aqui nós temos, acima do rim, nós temos essa glândula aqui, suprarrenal, que faz parte do sistema endócrino. Então nós temos um rim, ele todo inteiro aqui, sem corte anatômico, e nós temos aqui aparecendo o ureter. Olha como é que funciona o ureter.
São dois tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Em virtude do trajeto, distingue-se duas partes do ureter, uma parte abdominal e a outra pélvica. Essa extensão do ureter aqui, uma parte dela nós chamamos ela de porção abdominal, e a outra porção nós chamamos ela de porção pélvica. Por quê? Logicamente, porque uma está acondicionada no abdômen e a outra já passando na região da pelve. Os ureteres são capazes de realizar contrações rítmicas, denominadas peristaltismo. A urina se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade e ao peristaltismo. Esse ureter ele faz um processo de peristaltismo e essa urina corre dentro dele, sendo transportada. A joia, então, os ureteres ele tem essas características de fazerem o peristaltismo. E aí nós temos uma característica para vocês aqui que as pessoas falam muito em relação ao sistema urinário sobre as cólicas renais. O que é cólica renal? Olha aí, ó, é o resultado da obstrução aguda do ureter em qualquer de suas porções, seja ela na junção urétero-piélica até o meato uretral. A obstrução à drenagem uretral causa imediata elevação da pressão intraluminar da pelve com consequente dilatação aguda e dor. É só você entender aqui, ó, qualquer porção dessa aqui, ó, da pelve ou da questão abdominal, ela sofrendo uma oclusão, ela sofrendo qualquer cálculo que descer e obstruir, nós vamos ter o que nós chamamos de cólica renal. Tá joia? Então, essa cólica renal ela é um produto de uma obstrução dessa estrutura. E aí nós temos a bexiga. Olha a bexiga. É uma bolsa situada posteriormente à sínfise pública que funciona como reservatório de urina. A sínfise pública, vocês já estudaram sobre ela no sistema esquelético. Ela é uma estrutura anatômica, que ela separa ali a pelve. Olha, a pelve direita da pelve esquerda. Nós temos aquela estrutura ali no meio, que é uma articulação chamada de sínfise pública. O fluxo contínuo de urina que chega pelos ureteres é transformado, graças a ela, em emissão periódica. Que nós chamamos de micção, a própria saída da urina. No sexo masculino, o reto se coloca-se posteriormente a ela. No sexo feminino, entre o reto e a bexiga situa-se o útero. Então aí nós temos uma questão de posicionamento anatômico dessa bexiga, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E aqui nós temos nesse outro slide, essa bexiga, ela já com urina dentro. Aqui nós temos esse músculo dentro do soro, quando ele contrai, acontece a expulsão da urina de dentro da bexiga, por isso que chama de músculo detutor. Aqui nós temos ele, no caso, contraído, ele está contraindo, e aqui nós temos os esfíncteres urinários. Eles estão relaxados. Por quê? Porque quando ele contraiu o músculo, ele se relaxa para que haja o quê? A saída da urina por o canal da uretra. Quando os esfíncteres eles se contraem, então esse músculo que relaxa, porque aí é sinal que essa bexiga está parcialmente vazia. Então acontece assim, esse músculo detursor, quando ele contrai, os esfíncteres se relaxam para acontecer isso aqui, ó, a passagem livre. Quando os esfíncteres estão contraídos, os músculos estão relaxados, que é porque não está precisando passar a urina aqui. Então essa é a dinâmica de passagem de líquido nesse sistema. E aí nós temos essas características aqui dos rins. Ó. Os rins filtram mais ou menos 180 litros de sangue por dia. O que acontece? 180 litros passam por dia nesses rins. Ou 7,5 litros por hora. Ou ainda 125 ml por minuto. Desse volume total, mais ou menos 1,5 litro se transforma em urina. E o restante é reabsorvido pelo organismo. Então, desse total de 180 litros que passam por esse órgão, nós temos no produto final dele mais ou menos 1 litro a 1,5 litro de urina, que ela é excretada para fora do nosso corpo. Olha aí, ó. O sangue chega nos rins bombeado pelo coração através da artéria renal. Nós temos uma extensão das artérias do nosso corpo. A artéria aorta, ela vai passando, como eu expliquei para vocês, ela vai passando por outros órgãos
e ela vai pegando o nome do órgão. Quando ela chega no rim, ela chama de artéria renal. Então ela chega dentro ela chega dentro do rim como artéria e ela ganha o nome de artéria renal, trazendo para esse rim o oxigênio, trazendo para esse rim todos os nutrientes. E dentro desse rim, lá daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, na estrutura dos néfrons vai acontecer a filtragem desse líquido que chegou. Tá joia? A veia renal conduz esse sangue novamente para a corrente sanguínea. Essa veia renal, ela traz de volta esse sangue que chegou limpo, ela traz já ele com as impurezas para fora desse rim, para ele ser transportado de volta pela veia cava inferior. Tá joia? Então nós temos as veias fazendo esse retorno de sangue. O rim direito é mais baixo anatomicamente que o esquerdo. Isso se dá pelo posicionamento do fígado. Ele fica acima do rim direito e faz com que esse rim fique mais baixo que o esquerdo. Então aí nós temos também um posicionamento anatômico desse rim, para que vocês entendam como funciona. E aqui nós temos a uretra, que eu falei para vocês, que era importante dar uma moral aqui para a uretra. Por quê? Olha só, uretra é a denominação dada ao canal condutor da urina, que parte da bexiga e termina na superfície exterior do corpo, no pênis ou na vulva. Então essa uretra, no sistema reprodutor masculino, ela também funciona. Tá joia? Já no sistema urinário, ela funciona como o quê? O canal que conduz a urina. A mesma coisa acontecendo aqui, ó, com a uretra, o quê? Feminina. Olha aqui, a bexiga, e aqui está ela mais curta, então anatomicamente, a uretra feminina mais curta, a do homem maior, a da mulher, do feminino, diretamente ligada ao sistema urinário, a do homem, diretamente ligada ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. E aí nós temos as funções. Quais são as funções desse sistema? Ele primeiro filtra, ele absorve e ele excreta. Ele filtra o quê? O sangue. Claro que o sangue que passa pelos rins são filtrados neles. Ele acontece o que dentro dele também? É a reabsorção de água, do sódio, do cloreto, do potássio, do bicarbonato de sódio, dos aminoácidos e da glicose. Então, toda essa reabsorção é feita nesse sistema urinário. E aí nós temos a excreção. Todas as substâncias que estejam em excesso devem ser excretadas. E juntamente com os excessos vêm as toxinas. Amônia, creatina, ureia. Então, as toxinas, os excessos que nós temos e as toxinas dos produtos finais do que foi aproveitado pelo nosso corpo, eles são excretados. E aí nós temos uma questão aqui que nós chamamos de homeostase, que é um equilíbrio corporal. O equilíbrio hidroeletrólito, glicose, creatina, sódio, cálcio, o potássio, o aminoácido e o bicarbonato. Essa reabsorção sendo feita corretamente, esse sistema trabalhando em equilíbrio, nós temos esse equilíbrio que nós chamamos de hidroeletrolítico. Tá joia? E aí nós temos também um equilíbrio chamado de equilíbrio do pH, o equilíbrio da acidez desse sangue. Olha aí, ó, reabsorção dos íons de bicarbonato que equilibra a acidez do sangue. Esse sangue, quando ele está muito ácido, o bicarbonato que tem na nossa corrente sanguínea serve para equilibrar essa questão de acidez e deixar esse líquido mais base. E o equilíbrio da pressão arterial, que é o que está embaixo aí, ó, equilíbrio da PA, aqui, ó, nada mais é do que da pressão arterial, equilibrando o volume de líquidos corporais. Então nós temos, quando esse sistema não trabalha em equilíbrio, o excesso de líquido ou a falta desse líquido no nosso organismo, nós podemos ter um desequilíbrio do quê? Da pressão arterial. Tranquilo? Então nós devemos ter cuidado bastante com a questão da absorção de líquidos durante o dia, porque ele é importante nessa questão de equilibrar o nosso corpo. E aí eu trago para vocês aqui agora uma característica específica dos néfrons. Olha aí, ó. Cada rim é constituído por 1 milhão a 4 milhões de néfrons, que são as unidades funcionais filtradoras dos rins. Eu costumo explicar para os alunos que os néfrons, no sistema urinário, ele é tão importante quanto os alvéolos são importantes lá no sistema respiratório. Porque os alvéolos fazem o quê? A troca gasosa. E os néfrons, no sistema urinário, faz o quê? A filtragem. Olha aí, ó. Pois é capaz de realizar todas as funções renais.
Este, por sua vez, é constituído por uma região dilatada denominada corpúsculo renal ou de Malpighi, composto pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman, pelo túbulo contorcido proximal, pelas regiões delgadas espessadas da alça de Henle, pelo túbulo contorcido distal e pelo túbulo e ductos coletores. Esse néfron, ele é uma unidade tão importante dentro desse nosso sistema urinário que ele é capaz de fazer as três funções. Tá joia? Mas ele tem como função importantíssima, ele tem como função fundamental a filtragem desse líquido. E aí vocês vão ver daqui a pouco como é que isso funciona. Olha aqui, ó. Nós temos o néfron, ele está localizado na medula, e você vê que parte dos néfrons estão na medula e parte dele no córtex renal. Então nós temos aqui o mais escuro de fora, chamado de cápsula renal. Então a cápsula que envolve toda essa estrutura de dentro. Então nós temos a cápsula, nós temos o córtex, nós temos o quê? A medula, nós temos as pirâmides, nós temos o cone, e aqui nós temos o quê? Uma região que nós chamamos de cálice renal, estrutura chamada de cálices renais. Os cálices renais, eles, quando os néfrons filtram, eles captam esse líquido, e aqui nós temos a pelve renal, e aqui nós temos o ureter. Tá joia? Então são estruturas que nós temos, elas, dentro desse rim, fazendo com que esse rim funcione em perfeita harmonia com esse corpo nosso. Então, indo daqui para lá, nós temos o ureter, nós temos a pelve, nós temos os cálices, nós temos as pirâmides, nós temos os néfrons, nós temos o córtex renal e nós temos a cápsula renal. E aqui nós temos o néfron em si. Olha aí a função, ó. Filtrar sangue e remover a ureia e ácido úrico. Reabsorver glicose, vitaminas, sais minerais, hormônios e etc. E ele retira o excesso de água. Então, essas aí são as funções desse néfron, e por isso que nós temos um médico, que você for estudar sobre a medicina, você vai ver que nós temos o nefrologista. É um especialista em néfron. Ele trabalha somente com néfron, o nefrologista. Porque de tão importante que essa estrutura é, que tem uma especialização médica nessa área, o nefrologista. E aqui nós temos o quê? Nós temos esse néfron, aqui é ele, e aí nós temos aqui, ó, embaixo, ó, que nós chamamos de alça de Henle. Aqui, ó, a alça de Henle. Nós temos aqui, ó, o glomérulo, que quando você vai ver que chegou aqui era a artéria renal. A artéria, ela foi se emaranhando, e aí ela foi criando o nome aqui, ó. Olha aqui, ela aqui, ó. Arteríola. Ela passou a se chamar arteríola. Esse emaranhado de arteríola, aqui na cápsula de Bowman, aqui é a cápsula de Bowman. Nós temos esse emaranhado aqui, ó, que nós chamamos de... Olha aqui, ó. Esse emaranhado, nós chamamos ele de glomérulo. Olha aqui, a arteríola toda emaranhadinha aqui, ó. Nós chamamos de glomérulo. Ela, antes de fazer esse emaranhadozinho aqui, ela chamava de arteríola. Quando ela emaranhou aqui, ela chamamos ela de glomérulo. Aqui nós temos a cápsula que protege esse glomérulo, chamada cápsula de Bowman. E aqui nós temos ele, a artéria renal. Olha aqui. E aí aqui nós temos a alça de Henle, o túbulo proximal, que nós chamamos de túbulo contorcido proximal. Tá joia? Aqui nós temos uma outra estrutura, aqui, ó, que é o azulzinho aqui, ó, que são as veias que vão pegar esse sangue que está aqui dentro, já contaminado, e vai fazer o retorno dele para a veia cava inferior, que lembra que eu expliquei para vocês? Vai haver o retorno para a veia cava inferior. Aqui nós temos o que? As vênulas, que elas são o que? Antes de chegar na veia cava, elas se transformam em vênulas, que são mais finas do que a veia cava. Nós temos as vênulas, nós temos as veias cavas, e aqui nós temos um ramo, ó, da artéria renal, se espalhando aqui dentro. Aqui nós temos o ducto coletor, que vai coletar a urina. Nós temos o que? A artéria renal, que é esse tronco aqui, ó, chamado de artéria renal. Nós temos o túbulo distal. Nós não temos o túbulo proximal, que era esse aqui, ó, túbulo contorcido proximal, e aqui nós temos um túbulo que nós chamamos ele de túbulo distal.
Tá joia? Então, essas são as estruturas de dentro de um néfron. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o néfron, nós temos a artéria renal chegando nele, nós temos ele transformando em arteríola e depois ele transformando em glomérulo. Nós temos as veias, que era a veia cava, se transformou, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é como se fosse uma extensão dela. Aqui veia cava, aqui a veia cava renal, que nós chamamos. Aqui nós chamamos ela de vênula, que ela já se espalhou dentro do próprio néfron. E aí ela está acompanhando todo o trabalho que é feito dentro desse néfron. E essas funções aqui, ó, essas funções de filtrar, reabsorver e retirar, todas essas funções aqui são acompanhadas pelo sistema circulatório, porque ele traz o sangue para dentro dos rins e ele retira o sangue dos rins também. Então esse, pessoal, é o especial que eu queria falar para vocês sobre o néfron. Não esqueçam mais que o néfron, ele é a unidade filtradora desse sistema urinário nosso. E nós podemos entender que nós temos, nesse rim, nós temos o córtex renal, a parte de fora dele que nós chamamos de cápsula renal. Aqui, na medula e no córtex, nós temos a estrutura dos néfrons, tá joia? Aqui nós temos o ureter, nós temos a pelve, nós temos os cálices renais, que são estruturas internas desse rim. Tá joia? Então, não esqueçam que o sistema urinário, ele tem como a função filtrar, reabsorver e fazer a excreção de líquido do nosso corpo. A filtragem de sangue, a reabsorção dos nutrientes para o nosso corpo, e nós temos a excreção dos excessos e das substâncias que são as toxinas, como é o caso da creatina, como é o caso da ureia, e como é o caso da própria amônia, que eu dei como exemplo para vocês aqui. É a excreção do excesso e a excreção das toxinas que esse sistema faz. Ele reabsorve os nutrientes e ele filtra esse nosso sangue. Tá joia? Então, com isso aqui, nós estudamos sobre o sistema urinário. Eu falei para vocês sobre a importância desse sistema urinário na questão da regulação do sistema nosso, de trazer um equilíbrio para esse nosso corpo, um equilíbrio hidroeletrolítico, principalmente se tratando da glicose, da creatina, do sódio, do cálcio, do potássio, do aminoácido, do bicarbonato. Esse bicarbonato, ele equilibra a acidez desse sistema, a acidez desse líquido sanguíneo que passa por esses rins. Nós temos como exemplo aí a própria glicose, a glicose que passa por esse sistema nosso, que está lá no sangue nosso, vai acontecer uma filtragem lá. E aí nós temos, quando os médicos pedem exames, um hemograma, você vai ver que lá nós temos os valores para cada um dessas substâncias. Então, um valor de referência bibliográfica para cada um deles. Não pode ter excesso, mas também não pode ter faltando. Aí nós temos esse equilíbrio do pH aqui, ó, que é a reabsorção dos íons de bicarbonato, que equilibra essa acidez. E nós temos o equilíbrio da pressão arterial. Essa pressão arterial, ela precisa que esse sistema urinário, ela precisa que ele tenha líquido suficiente para manter esse corpo nosso em equilíbrio. Por isso a importância da absorção de água pelo nosso organismo. Tá joia? Porque nós temos um equilíbrio da pressão arterial através do sistema urinário. Esse sistema nosso que é tão importante para o nosso corpo. E aí vocês vão trabalhar diretamente ligado a indivíduos que estão passando por problemas de pressão arterial, indivíduos que vão ser hipertensos, e você vai ter que entender que a partir dessa aula de hoje que eu te dei aqui, você vai ter que estudar esse sistema um pouco mais a fundo, fazer formação continuada do sistema urinário, para que você entenda a prescrição de atividade física para indivíduos com problemas renais, que provavelmente ele tendo um problema renal, ele tendo uma patologia no sistema urinário, ele vai ter provavelmente um problema seríssimo de hipertensão arterial. Tá joia? Então é preciso que você entenda que faça sempre a formação continuada, e uma das formações continuadas que a gente vê que é importantíssimo para a nossa área de atuação é a formação continuada em prescrição de atividade física para indivíduos hipertensos.
E aí, através disso, você vai dar uma recapitulada nesse sistema urinário. Eu apresentei para vocês aqui o caminho de estudo desse sistema urinário. Falei para vocês sobre a questão, dos néfrons, a importância que tem essa unidade filtradora para o nosso corpo, a importância que tem esse néfron, esse 1 milhão, a mais de 1 milhão de células dentro desse sistema urinário, sendo responsável por fazer a filtragem desse sangue. E aí, como eu digo para vocês, nós vamos ter muitos indivíduos que vão procurar as academias, procurar o personal trainer, para que haja um acompanhamento com prescrição de atividade específica para grupos específicos, que são eles, os indivíduos que têm problemas renais. E eles que são intitulados também de indivíduos que têm a hipertensão arterial. E aí é preciso que você se intere desse sistema urinário, entenda como funciona toda essa questão de filtragem. Vocês irão estudar esse sistema novamente todo em fisiologia do exercício. Vocês irão estudar ele passo a passo novamente. Aqui na anatomia, você tem que conhecer as estruturas, saber os nomes. Lá, como eu falei para vocês, da pelve renal, do ureter, do córtex, das pirâmides, dos cálices renais, do néfron. Aqui é uma apresentação para vocês de estrutura anatômica. Na fisiologia, vocês vão estudar o funcionamento disso. E não tem como você estudar o funcionamento sem que você estude novamente a anatomia. Assim como não tem como você estudar anatomia sem falar em fisiologia. Então, vocês vão estudar maçantemente desses anos de vocês de faculdade, vocês vão estar sempre recapitulando os sistemas, todos eles. Todos os sistemas vocês vão ter disciplinas ligadas a ele, onde vocês vão estudá-los novamente. Tá joia? Então aqui eu apresentei para vocês anatomicamente esse sistema, as estruturas dele. E aí vocês vão recapitular em disciplinas futuras todo esse sistema novamente. Então essa é a aula que eu queria dar para vocês sobre o sistema urinário, fazer essa apresentação para vocês de posicionamento desse rim e desse corpo humano, apresentar para você nome de estruturas, e agora eu dependo muito que vocês estudem esse sistema, recapitulem esse sistema, esses estudos, busquem na literatura, busquem nos atlas, aprofundar os estudos sobre esse sistema, porque ele é importantíssimo para o funcionamento desse corpo. E ele, através dele, nós temos a pressão arterial. E aí nós temos o quê? O funcionamento ideal dessa pressão arterial. Então é preciso que vocês estudem esse sistema, não só esse como todos os outros, e que vocês deem continuidade na formação de vocês. Tá joia? Então essa é a aula que eu queria falar para vocês sobre o sistema urinário. Agradeço a vocês a atenção e eu estarei postando a aula para vocês lá no YouTube. Tá joia? Muito obrigado e tenham uma boa noite.